Agora? Ok. Estou dando início aqui ao início da gravação da aula de microprocessadores, turma 8º W. Tá? Estava aqui inicialmente mostrando as tarefas do Moodle. Nós não temos nenhuma tarefa para essa semana. Para a semana que vem a gente vai ter a terceira tarefa que a gente vai colocar, principalmente, além de ter uma revisão, incluindo os projetos que a gente vai ver na aula de hoje, principalmente na aula de amanhã, na próxima aula. Com isso, a gente vai fechar o bimestre. Agora, a gente está avaliando aqui a planilha de atividades que foi colocada no Moodle. Nessa planilha, coloquei o trabalho 2, colocando algumas observações aqui de alguns que não se aprofundaram nas resenhas, principalmente a resenha da CPU, tá? Mas também alguns de vocês foram muito econômicos na resenha do computador pessoal, aquele vídeo, né, que é um vídeo também importante. Outros não, outros capricharam, né, foram a fundo ali, assistiram bem o vídeo, captaram as principais ideias. Tá? Então, esse foi mais ou menos o critério aí. Né? Teve um que não fez o resenha, né? O Luiz Gustavo acabou não fazendo nenhuma resenha, tá? Então ficou com uma avaliação um pouco menor. O outro não coloca nome, né? Então, quando não coloca nome, não tem nome no trabalho, né? Não devia nem considerar. Né? Mas a gente vai lá, com uma turma pequena, né? Eu estou lá com o Moodle aberto, eu acabo achando, né? No meio lá dos 14 trabalhos, né? Acabo achando o trabalho, mas, por favor, coloque nome no trabalho. Né? É uma coisa básica. Tudo bem que está associado ali ao envio no Moodle, né? Mas para mim é muito mais prático. Turma pequena, a gente se vira, não tem problema. Mas eu tenho turmas de 40, 50, 60 alunos, né? E tem gente que não acaba continuando colocando nome. Então, eu peço aí um favor de vocês. E na próxima atividade eu não vou considerar, né, trabalhos que não venham com nome. Né? Então, por favor, eu peço para vocês me ajudarem nesse aspecto. E é óbvio, né? Não tem... Mas a maior parte não teve problema. Tá? Vocês não, então, observem aí que está começando a formar já a nota A aqui. Né? A gente ainda não fez o trabalho de maior peso, e boa parte de vocês está com nota maior que 4 aí, o que indica que vão ter uma boa avaliação. Né? Lembrando aqui, né, que a nota N1 e a nota N2, eles têm um peso igual. Ó, tá? Tem um peso igual. Então, a gente não deve ter problema. Mas o problema de vocês não vai ser a aprovação, tá? Isso não, acredito que a maior parte de vocês não deve nem pegar. Sub já não existe mais, né? Vamos lembrar que a sub de semestre é para substituir a nota que está zerada, e a gente não vai ter nunca uma nota zerada aqui, até porque tem a presença aqui que já garante o mínimo da nota. Então, a gente não vai ter o conceito da sub. Mas mesmo a PAF, né, que é a média 6, acredito que não, né, pelo andar da carruagem, um outro aqui que não faz trabalho e tudo, né? Então tem que se esforçar um pouquinho aí para não ter que fazer uma sub depois, né? Uma sub não, uma PAF, né? Mas vamos caprichar aí, né? A gente está num semestre difícil, né? Vamos fazer o esforço ali para que no início de dezembro todo mundo possa descansar, né? Vocês possam também descansar da disciplina, né? E preocupar com outras disciplinas. Vocês devem ter aí já começando o TCC, né? Tem outras preocupações, estão na oitava etapa, se caminhando para o final do curso. Né? Eu atualizei a presença aqui também, tá? Observem na presença hoje, né? Já está aqui. Eu vou até atualizar aqui, ó, online com vocês. Todos estão presentes. Tá? Então, já vou deixar aqui também, tá? A média aqui de 28 de setembro. E a semana que vem a gente fecha, tá, essa participação. A grande maioria de vocês está com nota máxima em um ou outro que faltou em uma ou outra aula. Tá? Vou atualizar aqui para vocês. Ok? Havendo dúvida aqui, a gente deixa. Deixa eu ver se no chat tem alguma manifestação. Acredito que tudo é simples aqui, né? Okay. Só o Felipe aí avisando que já tinha chegado, então está tudo certinho aí com a presença também, inclusive aqui na planilha. Vamos agora começar a parte útil da nossa aula. Deixa eu colocar aqui, né? Colocar no slide. Esse slide está até a aula de hoje. Tá? Então, eu devo estar atualizando esse slide para a semana que vem, né? Colocando já alguns projetos, já introduzindo, tá, o ambiente Arduino. Tá? Para o próximo mêstre, nosso objetivo é estudar os periféricos, né,
que a gente chama de shields lá no ambiente Arduino, os principais periféricos e os conceitos atrás desses periféricos. Então, inicialmente, o port, que a gente vai estar trabalhando, começando a trabalhar hoje e a semana que vem. Depois, comunicação serial, conversão analógica digital, a parte de conversão, a parte de servomecanismo, a parte de controle de motor DC, interface de comunicação. As próximas aulas elas vão ser dessa forma para que a gente consiga já conceber, montar um ambiente de internet das coisas. Está previsto, eu vou fazer um esforço para que vocês tenham pelo menos uma aula, a aula final, apontando para sistemas de 32 bits, que seria a evolução natural disso, né? Aliás, na prática, quem for trabalhar com o estado da arte, quem for trabalhar com projeto, sistema programável, já deve trabalhar com 32 bits, já deve trabalhar com ARM, né? Diferente do nosso ambiente, né, que é um ambiente de 8 bits, né? Usa o AVR, poderia ser também o 8051, tá? A tendência nossa é trabalhar com ambientes de 32 bits, né? Aqui dentro dessa caixinha tem uma placa do Raspberry, né, que tem um ARM de 32 bits aqui embarcado. Né? Nenhum de vocês se aventurou ou teve coragem, né, de fazer um projetinho com Raspberry, mas aqueles que forem trabalhar com um projeto, né, de sistema programável, projeto com controlador, firmware, vai com certeza trabalhar com 32 bits. E não vão ter dificuldade nenhuma. Os conceitos que vocês estão tendo aqui, né, servem perfeitamente para depois, com um pequeno curso de atualização, com um pequeno curso onde você vai ter acesso a informações de sistema operacional, né, programação de alto nível voltado para 32 bits, né, e principalmente a estrutura do ARM. Né, o ARM é a grande plataforma de 32 bits que todo mundo utiliza. Hoje virou um padrão. A maior parte dos fabricantes, a gente vai ver alguns fabricantes de microcontrolador daqui a pouco, são todos eles fabricantes de ARM. O ARM virou hoje uma arquitetura padrão em termos de microcontrolador. A gente vai ter uma aulinha lá no finalzinho introduzindo a arquitetura ARM. É uma coisa bastante interessante do ARM, que ela nasceu numa universidade, na Universidade de Cambridge, Cambridge, na Inglaterra, e até hoje o core, né, o controle do núcleo, né, dos novos ARMs, os novos projetos ARM, ainda vem desse instituto que é controlado pela Universidade de Cambridge, na Inglaterra. E virou um padrão mundial. E vocês vão entender por quê, né? Então, o Raspberry seria, entre aspas, o Arduino, né, desses sistemas, mas com 32 bits. Sendo que o Raspberry ele possibilita a vocês muito mais recursos, né, principalmente recursos gráficos, recursos de áudio, recursos de rede. Né, ele mesmo, na plaquinha dele, ele tem a interface de rede, internet, observa a internet aqui, várias portas USB. Né, então ele já vem com toda uma conectividade moderna. Essa placa é tão universal hoje em dia que tem muitas empresas, como a minha, que utilizam o Raspberry como placa central de controle. Nós compramos a placa Raspberry para colocar nos nossos equipamentos. Se vocês olharem no site da minha empresa, todos aqueles equipamentos que vocês veem lá, tem um ARM dentro dele. Tem um ARM dentro dele. E alguns deles são Raspberry mesmo. A gente compra lá o Raspberry na Inglaterra ou em algum fabricante de confiança, né, que tem sistemas de qualidade na China, e implementamos tudo isso. Né? Então, ok? O chat aqui está tranquilo. Então, vamos agora evoluir na questão do estudo de microcontroladores. Né? Na aula passada, né, então, início da aula, na aula passada a gente finalizou o estudo dos microprocessadores. Né? Visualizamos uma plataforma 8085, né? E quando você tem um microprocessador, você tem apenas unidade central de processamento. Você vai colocar a memória, vai colocar o periférico dentro da placa. Né? Então, se a gente pegar uns exemplos aqui, eu vou pegar, né, o finalzinho da aula aqui, ó. Esses aqui são os periféricos, ó. Temos a unidade central de processamento, memória e periférico. Inclusive, fizemos um projetinho, né, que eu até pedi
na lista 3 para vocês fazerem, e essa lista vai essa semana que vem estar aí com vocês, né? É um projetinho que você tem aqui, ó, uma unidade central de processamento, que é um 85, com memória RAM, memória ROM e periféricos. Né? Aqui, ó, CPU, tá? Você tem a memória, aqui, memória RAM, né? Você tem aqui a memória ROM, né? Todos esses chips aqui com algum tipo de periférico junto. E os periféricos clássicos aqui, teclado, display. Então, antigamente você tinha chips separados para fazer tudo isso. Então, observe quantos chips você tinha numa placa de controle aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 chips, né, de grande capacidade, com mais uns pequenininhos aqui para fazer acesso, lógica de controle, endereçamento, etc. Ou seja, olha quantos chips você tinha para fazer uma coisa que, né, o AVR do Arduino faz de forma muito, 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 muito superior. Microcontrolador. Né? Microcontrolador, como esse daqui, ó. Esse microcontrolador que vocês têm aqui na placa do Arduino é muito melhor que essa plataforma aqui. Mas era assim que era feito antigamente, né, uns 20 anos atrás. Né? De 20 anos para cá, a gente já teve uma atuação do microcontrolador, quando você fala de controladores, CLPs binários, controle lógico binário, né, a presença do microcontrolador é muito forte. O microprocessador, ele ficou reservado para aplicações de alta performance. Computadores pessoais, como esse que vocês estão assistindo a aula do Zoom de vocês aí, ele tem um microprocessador, né? A gente viu isso na aula passada também, uma CPU Intel, né? Uma CPU 1i3, 1i5, 1i7 ou um AMD, né? Essa plataforma que você tem presente nos sistemas. As outras aplicações que não são computador pessoal ou não são servidores de grande porte, tudo é microcontrolador. Então, todo o sistema de internet das coisas, por exemplo, é microcontrolador. O Raspberry, que é um sistema bastante poderoso, tem um microcontrolador dentro dele. Tem todo o sistema integrado. Então, isso que vocês estão vendo aqui, eles reservam isso daqui, ó. A motherboards, a placas-mães, com CPUs de altíssima capacidade, muita memória RAM, 8 GB, 16 GB no mínimo de memória RAM, um chipset que carrega periféricos extremamente poderoso, placa de vídeo, placa de rede, interface de comunicação USB, o controle do Bluetooth, o controle do Zigbee, controle, né, já que o rádio é normalmente colocado fora. Então você tem esse tipo de controle hoje, né, de computadores pessoais, servidores, né? E vamos lembrar que servidor nada mais é do que uma série de computadores pessoais, né, de PCs colocados em paralelo, colocados em cascata. Se vocês olharem os grandes servidores, são todas aquelas cavetinhas, aquelas caixinhas, e cada caixinha daquela tem um computador, né, que por sua vez é compartilhado através do sistema operacional. Então, quando você vai lá e compra um espaço na nuvem, né, você vai lá no Google, por exemplo, compra um espaço de 2 tera, ele está reservando lá na nuvem, no Google, que é no servidor do Google, esse espaço no disco rígido dele lá, para você poder utilizar, né, e reserva isso com uma segurança fantástica, né? Eu não conheço ninguém aí, né, que tenha perdido um dado no Google. Né? Você coloca o arquivo lá, né? O maior desastre que pode acontecer é você esquecer a senha do Google. Aí é um desastre. Mas hoje em dia até isso é muito difícil, porque você tem aí o telefone de recuperação, o e-mail de recuperação, né? Então você provando que você é você mesmo, né, você volta a ter acesso aos seus dados. Antigamente tinha uns casos aí que a pessoa esquecia a senha e nunca mais. Né? Isso acontece com criptomoeda, por exemplo. Né? Quando o pessoal que investe em criptomoeda, né, investe em moedas virtuais, né, todo o acesso é feito através de senha. Né? Se o cara perder aquela senha lá, ele pode deixar às vezes uma fortuna lá em criptomoeda. Já aconteceu assim de pessoas terem todo o dinheiro investido lá e ele morre e a família não tem mais acesso e vai embora. Né? Nunca mais acessa. Bom, então você tem aqui os servidores, né, com essa plataforma que vocês conhecem bem, tá?
E agora nosso objetivo é trabalhar com o microcontrolador. Ó. Microcontrolador, como vocês estão vendo aqui, ó, na tela de vocês. Aqui, ó, esse microcontrolador que é o microcontrolador Atmega 328 da Atmel do Arduino, é usado na placa do Arduino, e que nós estudamos aqui, né, alguns periféricos básicos. Né? Estudamos os ports, timer, UART, conversão analógica digital, PWM. Tá? E a gente vai agora utilizar esses periféricos. Ó. Vimos que um port nada mais é do que um LED bidirecional para controlar entradas e saídas booleanas. O que é uma saída? Saída é um LED, saída é um relé, saída é um bip, uma buzina, alguma coisa que você ligue ou desligue de uma forma binária. Lembrando que o sinal PWM é um sinal binário, apesar de você ter uma variação do ciclo de trabalho que proporciona alguns efeitos interessantes, como mudar a luminosidade de uma lâmpada ou mudar a velocidade de um motor ou um posicionamento de um servomecanismo. Tudo isso você faz através do sinal PWM. Tá? Então, nós vimos aqui essa estrutura, ó, um relé, uma chave. A gente vai usar isso principalmente em projetos como esse daqui. Ó. Tá? Deixa eu dar um zoom aqui. Ó. Projetos que você tem aqui LEDs ligados em ports, chaves ligadas em ports. Observe que a chave ela usa normalmente o resistor de pull-up ou pull-down. Aqui ele está escondido porque está dentro do microcontrolador. Qual é o resistor que esse daqui usa? Pull-up, porque a parte ativa da chave está para terra, está para ground. Você tem aqui ó, o acionamento de um relé, e aqui você tem um periférico de entrada, que normalmente é uma chave ou algum tipo de sensor binário. Tá? Um sensor de presença binário, por exemplo. Aqui você tem a implantação típica de um port através de um LED bidirecional, 74245. Então, relembre lá os conceitos digitais para vocês fazerem a associação que a gente fez na aula passada entre um port e um LED bidirecional. Aqui tem um outro esquema, é o mesmo esquema. E aqui eu pedi para fazer um exercício, né? Deixa eu fazer um exercício aqui, ó. Um exercício, né? Um Atmega. Deixa eu aumentar um pouco a minha tela aqui, que eu tô. Fazer um exercício aqui, ó, onde você ligou 4 LEDs e 4 chaves aqui, ó. Observe que LEDs e chaves ligados em porte. Observe que o porte ele pode ser configurado como entrada ou como saída. Né? Tanto que você tem lá no ambiente Arduino a configuração do porte, o modo do porte. Pode ser input ou output. A gente vai ver isso no laboratório já. Acredito que na semana que vem ainda não. A gente ainda tem uma última experiência de assembly. Mas na outra, né, no novo bimestre, a gente já vai estar vendo isso daí. Lembrar que segunda-feira a gente já está bastante comprometido em termos de feriado. Né? A gente vai ter feriado dia 12 e feriado dia 2 de novembro. Então, a gente vai ter que dar uma boa corrida aí para que a gente possa cumprir o programa. Correr no aspecto de condensar, não de deixar de dar algo que esteja no programa. Aqui esse exercício aqui, ó, se tivesse em sala de aula, daria lá 10 a 15 minutos para vocês e para vocês fazerem esse exercício. Tá? Recomendo você tentar fazê-lo e esse tipo de exercício que a gente vai pedir na terceira lista de exercício. Pegando a Atmega 328, ligar 3 LEDs, 3 chaves, um relé e um buzzer. Tá? Tudo você pode ligar direto no porte. Tá? O porte tem capacidade corrente de 20 mA. Então, não tem nada aqui. Talvez o relé mereceria aqui um transistor, né? Um transistor para controle. Tá? Aqui eu coloquei um esquema manuscrito, tá? A gente vai fazer alguns daqui a pouco, né? Com a Atmega 328, né? Alimentação, o clock, né? O cristal, né? O reset ativo em nível baixo, resistor para VCC, capacitor para terra. E aqui eu tenho os ports da Atmega são PB, PD e PC. PB e PD, 8 bits, por isso que vai de PB0 a PB7.
PD0 a PD7. O porte PC são 6, só que o porte PC é reservado para canal analógico. Então, por isso que não está ligado aqui. Observe a ligação dos 3 LEDs. Liguei no porte PB0, PB1 e PB2. E as 3 chaves, foi na sequência, PB3, PB4, PB5. Então, observe o PB tem tanto entrada como saída. Um 7º bit aqui ligado no buzzer. Observe que o buzzer é ligado direto aqui. Se eu ligar no terra, né, no nível alto, você vai ligar o buzzer. E o relé, né, que você normalmente, por causa da corrente da bobina do relé, se utiliza um transistor para fazer toda a parte de amplificação de corrente. Todos os projetos são assim. O que eles variam aqui são entradas ou saídas diferentes, em quantidades. Agora, sempre lembrar que uma saída é um LED, uma saída é um relé, uma saída é uma buzina, tá? Uma saída é alguma coisa que você controla binariamente, tá, dentro do sistema. Liga ou desliga. Da mesma forma, a entrada normalmente é representada por uma chave. Pode ser um sensor binário ou pode ser uma chave mesmo. Como está aqui, ó. E normalmente você tem resistores de pull-up ou pull-down para essa chave. Aí a gente tem os timers que a gente viu, os ART, comunicação serial TX-RX, conversão analógica digital, que a gente usa para sinais analógicos que vão de 0 até um pico, tá? 0 até um pico. E dentro dessa faixa você tem um processo de conversão que você considera o valor menor como sendo 0, o valor maior como sendo o fundo escala, né? O fundo escala da sua medida. Por exemplo, se tiver com um conversor analógico digital de 5 bits, ele vai de 0 a 5 bits, tá, no processo de conversão. Tá? E o número de bits do conversor determina a resolução dele. O conversor do Arduino, né, do Atmega, é 10 bits. Tá? Por isso que todos os sinais convertidos dele vão de 0 a 1023. Tá? Bom, foi bem visto na aula passada, mas a gente vai retomar esse assunto, né? Lá na frente, lá, quando a gente vai trabalhando no microcontrolador. PWM, explicamos bem aí, né? Variação de ciclo de trabalho, normalmente controle de LED, controle de motor, velocidade de motor, ou controle de posicionamento de servo-mecanismo. Tá? Usar bastante isso. Usa timer. Tá? Usa o timer para você configurar a relação entre nível alto e nível baixo. A lista de exercício, né? Todos os detalhamentos que nós fizemos. Então, essa terceira lista de exercício é acrescida de uma revisão e de projetos que a gente vai estar fazendo aí na sequência. Ok? Então, aqui a gente tem aqui o microprocessador e o microcontrolador. Tá? O microprocessador só tem unidade de processamento. O microcontrolador tem, além de ter a CPU, tem memória de programa, memória de dado e todos os periféricos, tá? Que nós acabamos de estudar. É bem simples. Tá? Bom, aqui a revisão que a gente já fez. Bom, aqui vamos começar então a nossa aula aqui, nossa aula não, o estudo de microcontrolador. Eu coloco uma tela inicial importante, tá? Que é uma tela que mostra o ranking de 4 anos atrás. O ranking não está muito mudado não, tá? Se vocês pegarem o ranking mais atualizado, vão ver que esses fabricantes de microcontrolador não mudaram muito o seu posicionamento. 2015 foi um ano muito importante na indústria de microcontrolador, porque houveram várias fusões estratégicas para poder continuar viabilizando o produto. Então, por exemplo, em 2015, a NXP adquiriu, por isso que tem um asterisco aqui, ó, a NXP adquiriu a Freescale. A Freescale tinha uma boa linha de ARM e uma vasta linha de microcontroladores de 32 e 8 bits. Então, fez com que a NXP, né, com essa grande, a Freescale era também uma grande empresa, né, um dos grandes players. Então, quando houve essa fusão, né, fez com que a NXP, que é uma empresa holandesa, né, a NXP é uma empresa que veio da Philips, tá? Tanto que a sede da NXP é em Dover, né, ali perto de Amsterdã. Né? Então, uma sede bastante interessante, quando vocês tiveram a oportunidade de visitar ali essa parte da Europa, né? A Holanda é um passeio fantástico, né? Um país fantástico para você visitar, né? Não deixe de, havendo possibilidade de ir até Andover,
e visitar ali a NXP, visitar as instalações, marcar visita. É uma das maiores empresas que você tem. E nós trabalhamos bastante. O LPC 935, que a gente está trabalhando aqui, é da NXP, né? E a NXP é um grande fabricante de ARM, por causa da Freescale. Renesas é uma empresa da japonesa, né? Também uma arquitetura de 8 bits muito grande. Microchip adquiriu a Atmel, ela se tornou líder na área de microcontroladores de 8 bits, mas a Atmel já tinha uma família de ARM também muito interessante, né? Por isso que eles estão aí, né? Observa aqui, ó, adquiriu a Atmel em abril de 2016. Samsung, né? Coreano, né? Só o fato ali dele desenvolver chips para os próprios celulares, o mercado da Samsung, Samsung e LG, né? LG e Samsung são empresas irmãs aí. Então, é um exemplo fantástico, né, de como uma política de ciência, de desenvolvimento, fez com que um país como a Coreia, que saiu de uma guerra que quase destruiu o país ali, dividiu o país, né, em 1950, né, acho que a guerra acabou. A guerra até hoje não acabou, né, eles não assinaram nenhum tratado de paz, né, eles se toleram ali, né, e acho que foi em 53 que houve um armistício, né? E de vez em quando eles têm umas escaramuças lá, né? Mas aí dá para ver bem, né? Eu acho que essa é uma boa comparação para a gente ver o que é um país empreendedor, o que é empreendedor, o que é o empreendedorismo, a educação, a ciência pode fazer para um país, né? Quando existe esse investimento. A Coreia do Sul investiu pesadamente em educação, em ciência, em política industrial, e hoje tem aí grandes players mundiais, não só na área de televisão, na área de celular, como na área de carro, né? Eles têm aí também a Hyundai, tem a Kia, eles têm uma política bastante interessante que fazem eles serem um dos países mais desenvolvidos aí do mundo, né? Texas também, um player importante, americano, né? Ela não adquiriu ninguém, né? A Cypress, né? Também nessa linha de ARM, também teve algumas fusões aí, né? E daí, por isso que desponta aí. Se vocês pegarem essa lista atualizada aí, vão ver que essa lista não ultrapassa muito 15 fabricantes de microcontrolador. Mas é bem mais pulverizado do que microprocessador, porque um processador você vai ter dois fabricantes, a AMD e a Intel. Então aqui você já tem uma divisão, um market share, onde você tem uma presença maior, né, a pizza está mais bem dividida aqui, né, com vários fornecedores. E muitos desses fornecedores fornecem ARM. Muitos deles, a maior parte desses aqui, você vai encontrar uma solução de ARM e uma arquitetura ARM. 8 bits mesmo praticamente está restrito hoje a microchip, tá? Tanto na linha PIC como na linha AVR, que é esse microcontrolador que a gente vai trabalhar daqui a pouco. Se tem alguma dúvida aqui. Por enquanto está tudo tranquilo, tá? Qualquer dúvida que tiver, coloque aqui se escrevendo aqui no chat, eu visualizo aqui na tela do Zoom e dou uma olhada aqui, tá? Bom, vamos continuar aqui. Aqui nós temos, né, um microcontrolador típico, né? Vamos misturar duas famílias. Essa família 8051, essa família MSC de microcontrollers, né, 51 core, ela é um dos cores de 8 bits mais conhecidos e mais... Hoje em dia nem tanto, né? Porque você não tem core de 8 bits mais. O core de 8 bits hoje ficou restrito a microchip e ao ARM. O ARM por causa do nosso microcontrolador aqui, né? Deixa eu colocar aqui para enxergar, né? Então aqui o ARM não, o microcontrolador do ambiente Arduino, né, com o AVR ficou restrito ao ambiente Arduino, que é um ambiente ainda muito popular, né? Não só por causa do sistema aprendizado, tem muita empresa que utiliza esse tipo de plataforma, principalmente aplicações mais simples, já que essa placa é muito barata, né? A placa custa
lá, 6 dólares, 7 dólares. Isso se for comprada, né, de um distribuidor de qualidade. Vocês podem procurar lá no Alibaba, vocês vão encontrar placas Uno, né, placas Uno com preço de 3 dólares, 4 dólares. Né? Não sei como que eles conseguem uma placa dessa, né, com 4 dólares, né, com 20, 25 reais, 30 reais. Né? Então, tem que haver muito, né, muito incentivo à industrialização, produção maciça, né, uma política industrial muito forte para você poder, né? No Brasil, né, quem fabrica essas plaquinhas aqui é a Robocor. Né? E a plaquinha da Robocor custa 80 reais. Custa 80 reais. Né? Em termos de dólar aí, né, 12 dólares, 13 dólares. Então, a gente tem aqui a arquitetura típica do 8051, que foi um clássico. O 8051 foi muito utilizado. Hoje é muito pouco utilizado. Né? Tem muitos poucos projetos. Mesmo a NXP, que incentivou bastante, fez uma arquitetura muito interessante do 8051, que é uma família chamada LPC. Né? Mesmo a NXP, ela não descontinuou a linha dela de 8 bits, mas ela não proporciona mais desenvolvimento, não dá novas soluções, né? Simplesmente está garantindo, né, que os antigos usuários da plataforma continuem tendo fornecimento de chip, né, mas não existe incentivo ao desenvolvimento de novas plataformas. Tanto que essa plataforma que vocês vão usar no laboratório, então a gente está usando no laboratório QIAR, é uma das poucas que ainda existem, essa estrutura de 8 bits. Por que o 8051 é estudado ainda hoje? Porque ele tem uma estrutura de mnemônica, uma estrutura de código de operação muito simples de se entender. Você consegue compilar um programa e enxergar o arquivo hexa, abrir o arquivo hexa, achar facilmente o código de operação, isso te fez no laboratório. Isso não é qualquer microcontrolador que faz isso. Você pegar o AVR, por exemplo, a estrutura do AVR é complicada. Ele é um RISC. Um RISC significa que ele tem um conjunto reduzido de instruções. Ele tem um conjunto, uma arquitetura, um formato de instrução bastante chato e complexo. Já o 8051 é fácil de entender, tanto que vocês compilaram programas aí na segunda experiência, né? Tiveram dificuldade, agora, hoje de novo, aí a gente vai ver, né, a experiência 5, né? Na experiência 5 a gente vai ver ali, de novo, né, o 8051, de novo as instruções booleanas, a gente já vai ver um controle de LED, eu já vou piscar LED, esse tipo de coisa. Tá? Ok? Bom, nessa arquitetura a gente tem a CPU de 8 bits, o PC contador de programa, tem uma pequena RAM, que normalmente é uma flash. Né? Vamos lembrar que flash é uma RAM que você pode escrever e ler milhares de vezes de uma forma rápida, mas não infinita. Ela não é uma RAM. Tá? Ela só tem uma facilidade de você poder regravar a memória flash, não a memória original do 8051. Na área de RAM você tem ali uma área bastante interessante, né, de área de rascunho e de registradores. E os periféricos. Né? Os periféricos são aqueles que a gente estudou na aula passada. Ports, porta serial, timer, e aqui não tem o AD. Né? O AD deveria estar aqui, o LPC 935 que a gente vai estudar na sequência tem o AD. Aqui é essa mesma plataforma um pouco mais detalhada, observe aqui os 4 ports. O 8051 típico tem 4 ports de 8 bits, ó, P0, P2, P1, P1 e P3. Então você tem uma estrutura aí bastante interessante. Aqui você tem a parte de controle, reset. Esse daqui controla se você vai usar memória interna ou externa, externo access ou interno access. E o ALI é para barramento de dados externo, que é uma estrutura que não utiliza mais. Você usa microcontrolador para barramento, que você não tem mais memória externa. De todos os microcontroladores tem muita memória RAM, tem muita memória flash. Se você pegar aí mesmo uma plaquinha básica, uma placa Uno, aqui dentro a gente tem 32K de memória flash. Observe que é muito mais do que os 4K que a gente tinha no 8051 antigo. E tem 2K de RAM. Sendo que aqui só tinha 128 nas primeiras versões e 256 nas versões expandidas. Então, realmente, quando você fala de AVR, você vê uma evolução muito grande na arquitetura de 8 bits. Por isso que ela dominou. Mesmo ela
ela tendo uma estrutura mnemônica mais chata, e na escola é mais chato de você trabalhar com ele, né? A gente vai ver no laboratório o compilador a VR Studio, né? Vou sugerir o VR Studio lá para vocês darem uma olhada, né? Mas não é uma arquitetura fácil de você entender mnemônico. Por isso que em termos de escola, o 8051 ainda é muito usado, é muito estudado. Né? Então, isso vai garantir uma sobrevida, né, para a arquitetura Intel aí por mais alguns anos. Aí. As coisas estão migrando rápido para o Raspberry, tá? Muito rápido. Né? Acredito aí que mais alguns anos a gente vai ter dificuldade de ter um estudo básico como esse, né? Até porque vai haver uma grande pressão, né, para que vocês já comecem a fazer equipamentos com elementos de inovação, equipamentos com inteligência artificial, equipamentos com conectividade, equipamentos com conceito de internet das coisas, né? Então, todas essas tendências de tecnologia que existem aí, né, elas são muito mais facilmente implementadas quando você tem um microcontrolador mais poderoso e mais adequado, que não é o caso do 8051. O 8051 é um microcontrolador ultrapassado. Mas ainda didaticamente muito interessante de ser estudado. Ok. Falando em LPC, né, eu faço um resuminho aqui, ó, né, da família LPC 9XX, né, 900, da NXP. Isso daqui é um release de 2006, se eu não me engano. 2006, ó. Né, que ainda estava sendo bastante estimulado. Não houve uma mudança muito grande. Observe que você tem LPCs com Core 8051, desde os pequenininhos de 8 bits, como LPC 901. Observe que ele é bem pequeno, só tem 1K de memória flash, 128K de RAM, e tem apenas 6 ports. Qualquer microcontrolador, você tira os 2 pinos de alimentação VCC e terra, o resto é porte nele. Então, se você pegar, por exemplo, aqui, ó, o que a gente vai trabalhar aqui, que é o 931, ó, esse chip aqui, ó, 931, tá? Ele é um chip de 28 pinos, portanto, tem 26 ports. É 28 menos 2, de VCC e terra. E chips que vão ter 64 pinos, é a mesma coisa. Esses chips que têm mais pinos, normalmente são voltados para controle de LCDs, de cristal líquido, que exige muito porte, né, ali na configuração dele. Né? Observe que alguns deles têm AD, né, como é o caso do 931 aqui. Ó. O 931 ele tem um canal, tem canal de AD de 8 bits, tem canal de DAC, né, tem 2 DACs, né, que são conversores digitais analógicos, então é um chip bastante interessante, mas é de 8 bits. Toma cuidado aí, chip lento, né, comparado aos padrões atuais. E hoje, principalmente com a internet das coisas, onde a conectividade com comunicação, você precisa ter pilha TCP/IP dentro da estrutura, né, você precisa de ter aquelas camadas OS de comunicação, né, estruturas assim muito básicas, arcaicas, fica complicado de se trabalhar. Até uns 4, 5 anos atrás, a gente estudava bem essas famílias aqui. Né? Tinha kits, né? Vocês vão ver o movimento que até hoje existe no Mackenzie, mas que são hoje totalmente obsoletos. Né? Totalmente obsoletos. Hoje em dia, realmente você tem que trabalhar, né, com ambientes que te dão bibliotecas, funcionalidades, né, e com certeza em pouco tempo a gente vai estar migrando já para as plataformas de 32 bits, né, em função da conectividade dele, porta USB, né, porta Ethernet, aqui dentro também tem do outro lado aqui, deixa eu ver, uma dessas aqui, né? Então na lateral, que é uma dessas aqui tem HDMI, ó, né, para placa de vídeo, né? Então isso é fundamental hoje em dia, né? Você ter uma placa, né, que possa ter um display, né, touch, também é fundamental. Porque hoje qualquer interface IHM, interface humana-machine, né, humana-máquina, né, exige que você tenha aí touch, né, porque todo mundo, quando olha uma tela, enfia o dedo. Né, hoje é o costume, né, o celular, né, nos acostumou mal nisso daí. Né, você tem aqui, vai lá, pá. Né. Então, obviamente que os CLPs, as máquinas de controle hoje também pedem isso.
E para isso você precisa ter interfaces mais desenvolvidas e não interfaces simples, como por exemplo o AVR. Tá? Mas o AVR ainda é bastante útil. Aplicações que não exigem grande sofisticação, que sejam mais simples, tem muita aplicação simples, né? muito controle simples. O Arduino, o AVR ainda é muito útil, muito útil. Tanto que essa plataforma não desapareceu, nem o PIC desapareceu, o microchip, e nem a arquitetura AVR. Bom, então aqui você tem toda a família. Eu vou focar um pouquinho mais em cima desse 931 aqui, ó. Tá? Vou mostrar para vocês agora a arquitetura dele e vamos fazer uns projetinhos. Vou fazer 1 ou 2 projetos com ele. Tá? Lembrando que o projeto de microcontrolador é, na verdade, determinar ali a indicação de porte. Tá? E o projeto com microcontrolador é muito simples. Tá? Vocês vão perceber aí que não vai ter dificuldade. Bom, esse 931 que vocês estão vendo aqui, que tem 8K de memória flash e 256 bytes de RAM, tá? Ele pertence a uma família de 28 pinos, portanto 26 ports, 28 menos 2 de VCC e terra, 26 ports. Vamos dar uma olhada nessa arquitetura. Ela aparece aqui, ó, isso está no manual do LPC 935, ó, também do 933, 34, 35 e 36. Tá? O que muda nessa família aqui é só o tamanho de memória. Tá? Então, a gente está com um microcontrolador que tem uma memória de 4K, na verdade ele é de 8K, né? Mas tem microcontroladores de até 16K aqui. Ó. Pode notar aqui da memória flash. Então, por isso que você tem aqui todas essas famílias reunidas. O resto é igual. Tá? O que muda é o tamanho da memória flash. Tá? Tem uma CPU de 851, né? Com 2 clocks só, ciclos de 2 clocks e não de 12 clocks. Hoje na aula de laboratório a gente vai ver lá rotinas de tempo de 12 períodos. Tá? Aqui tem uma rotina tem apenas 2, ou seja, esse microcontrolador é 6 vezes mais rápido que os 8051 antigos do século passado. 6 vezes. É bastante significativo quando você fala de microcontrolador. Mas não comparado aos AVRs, por exemplo, que a gente tem aqui nas placas de Arduino. Esse AVR aqui trabalha com 8 MHz, né? O cristal de 16 MHz. E tem Arduinos com cristais de 20 MHz, o que dá 10 MHz de clock. E aqui você tem uma boa velocidade também, não é 10 MHz, mas você também tem uma evolução muito grande em relação ao 8051. Memória flash, que vai de 4 a 16, dependendo do código. Memória RAM, que pode ter uma RAM auxiliar, totalizando aqui mais de 700 bytes de RAM, que para um microcontrolador é bastante considerável. Os ports, se ele tem 28 pinos, 28 menos VCC e terra, 26 ports. Portanto, ele tem um porte P0 de 8 bits, ó, P0. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês enxergarem melhor. Está melhor agora, não? Um porte P0, P0, P07, são 8 bits. Porte P1, P1.0, P1.7. Porte P2, P2.0, P2.7. E o porte P3 é apenas 2 bits, já que ele tem 26. Os 24 de P0, P1 e P2. E mais 2 para completar os 26 do porte P3. Lembrando que o porte é um dispositivo de entrada e saída binário. Você liga coisas ou desliga coisas, ou você lê chaves, lê sensores booleanos binários. Tá? Aqui a gente tem a parte de watchdog, a parte de oscilação. Ó. Você pode ter um cristal externo, pode configurar, pode ter um RC interno, não precisa de cristal. Lembrando que o cristal ocupa 2 ports daqueles 26. Então, tem muitos microcontroladores desses que utilizam RC interno e a gente vai fazer um projeto dessa forma. Tá? E aqui é a parte de monitoramento de supervisório. Né? Você tem o reset, o watchdog fica aqui mais para cima, está aqui específico, mas tem o power reset e o burnout, que são aqueles 2 sistemas de supervisório de energia. Burnout, supervisiona energia no regime power on reset na inicialização. Aqui você tem os periféricos, o ART, comunicação serial, TXRX, e 2C SPI, que são aqueles barramentos seriais, 2 pinos ou 3 pinos, que vimos também no capítulo anterior.
timers, comparadores analógicos. Comparador analógico, ele vem do amplificador operacional. Amplificador operacional, se você coloca referência num pino e o sinal ultrapassa esse pino no outro lado, ele coloca o amplificador operacional em nível alto. Então, eles são comparadores que implementam sistemas digitais. Tá? Aqui você tem AD e DA. Tá? Você tem 2 canais de AD, 2 canais de DA. Né? O AD e DA de 8 bits. Tá? De 8 bits. Tá? Então, um AD, um AD de instrumentação, como é, por exemplo, o AD do nosso microcontrolador, que tem 10 bits. Ou o AD do Texas, se vocês olharem aqui, ó, esse Texas aqui, ó, tá? Ele usa o MSP 430. O MSP 430 tem um AD de 12 bits. Então, por isso que os Texas são bastante utilizados quando você tem medição de energia, tem medição de sinais, né? O conceito de smart grid, né? Um conceito mais ligado ao pessoal de eletrotécnica, né? Mas que permite você fazer um monitoramento de energia elétrica muito interessante, principalmente, né, para você criar o conceito de casas sustentáveis, né, casas que você pode investir dela produzir energia através de painéis fotovoltaicos, através de energia eólica, se tiver uma queda, né, uma queda de água, por exemplo, numa região rural, dá para você também implementar um gerador ali, compostagem de lixo, que também produz energia. Todas as formas alternativas e sustentáveis de energia hoje são bem-vindas. E a legislação brasileira ainda é muito antiga, mas lá fora se permite já que as casas sejam autossustentáveis. E muitas vezes produz mais energia do que consome. Tá? Então ela vende energia para o sistema. Vende energia para o sistema. Então, você põe lá uma pá eólica, você põe energia fotovoltaica, usa o telhado, por exemplo, produz energia. Né? Então, países pobres, entre aspas, como países europeus, Japão, Coreia, todos esses tipos de energia são muito bem-vindas e existe um sistema de controle disso. O sistema de controle disso chama-se normalmente Smart Grid. É um conceito que aí na semana de engenharia a gente sempre aborda. Né? O pessoal de engenharia elétrica aí, né, normalmente tem palestras voltadas a esse tipo de tema, né, que é diferente de vocês, mecatrônicos, que normalmente estão ligados a temas como indústria 4.0, em automação industrial. Muito bom. Né? Então, aqui você tem esse microcontrolador. Né? Aqui tem a pinagem dele. Então, observe aqui os 2 pinos de alimentação e os 26 portes aqui. Ó. Porte P0, porte P0. Né? Todos aqueles periféricos que a gente comentou aqui, ó, todos esses periféricos aqui roubam porte. A entrada do AD, saída do DA, né? TXRX da UART, né? Tudo isso, né? Acaba consumindo porte. Tá? Por isso que observe que os portes aqui são, né, multifuncionais. Ó. P00, por exemplo, ó, é a entrada do canal do AD01, a entrada de um teclado, de um keyboard, né? Tem uma daqueles bloquinhos aqui, ó, é um keyboard, é um teclado, ó. Aqui, ó, Keypad Interruption, né? Que é um teclado, então você tem aqui, né, entrada, e esse daqui é a entrada do terceiro comparador, né? Então, você vai misturando aí. Claro que você não usa 2 dessas funções juntas, você vai escolher uma delas para a sua configuração e vai configurar isso através de registradores de controle. Tá? Isso daqui é o kit de desenvolvimento, ó, interessante. Kit de desenvolvimento, tinha uma placa, a gente usa muito essa placa no Mackenzie. Nós tínhamos uma empresa parceira que produzia essas placas, então vendia para os alunos. Tá? Então, antigamente, a nossa placa Uno era essa placa que vocês estão vendo. Por isso que até hoje a gente usa esse AR aqui. Ó. Esse AR é aquela plataforma que a gente está vendo lá no laboratório, que vocês instalaram, e AR Workbench, né? 8051 Workbench. Então, é exatamente essa plataforma. Inclusive, ela foi desenvolvida pela IER, né, em parceria com a NXP. Por isso que ela usa o LPC 935. Vocês notam lá que ele include, a gente vai ver no laboratório daqui a pouco, que ele include de um LPC 935. Ok? Bom,
São quase 8 horas. Vamos fazer um exercício aqui para a gente dar uma quebrada. Eu convido vocês aí, se for o caso, pegar uma folha de papel, tá? E a gente fazer, né, esse exercício. Eu vou fazer o primeiro exercício aqui com vocês para dar um pontapé, tá? E aí vou convidar vocês a fazer o segundo exercício aqui, tá? Que é, na verdade, o mesmo exercício, mas com mais utilização de portas. No slide seguinte, eu já tenho ele resolvido. Tá? Mas seria legal, né? A gente estando em sala de aula aqui, a gente daria uns 10, 15 minutos, né? Num ambiente virtual desse daqui, que vocês têm 200 distrações, né? Não sei até que ponto, né, deixar 15 minutos vocês fazerem um exercício desse, né? Com toda distração, não sei se dá certo. Mas, tá? Para o trabalho, né, para a terceira lista de exercícios, esse tipo de coisa vai ser bem cobrado. Vou ativar minha câmera auxiliar aqui. Para a gente poder fazer, tá, esse segundo exercício aqui. Tá? Então, vou procurar fazer aqui com vocês. Tá? Show. Minha tela aqui principal ela fica invertida. Não sei porque até hoje eu não consegui acertar isso no Zoom. Tá? Então, mas eu estou com minha tela aqui, monitorando vocês aqui, então agora está certinho. Bom, vamos fazer aqui então o exercício do CLP. Deixa eu pegar aqui. Vamos fazer esse do CLP. CLP é controlador lógico programável, né? Então, o CLP de um LED, um relé, uma chave de 2 posições e comunicação serial. Bem simples. Tá? Então, aqui o que me interessar é o sistema mínimo. Ó, eu sempre vou ter, então, o nosso microcontrolador aqui, ó. Representem sempre o microcontrolador. No nosso caso, é um LPC 935. Esse é o nosso estudo de caso, LPC 935, tá? Que a gente acabou de estudar aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Tá? Que vocês estão vendo aí na tela. Tá? Primeira coisa que eu vou colocar nele, tá? É o reset. O reset é importante. Eu não vou colocar cristal nele. O sistema básico dele usa um RC interno. Tá? Então, vou usar um RC interno, tá? Um RC interno, tá? Para o sistema de temporização. Ó, temporização. Então, aí a gente tem uma frequência típica dele, que é uma frequência em torno ali de uns 7 MHz, mais ou menos. Então, um oscilador de quase 7 MHz. Lá no manual está direitinho. Bom, eu tenho o sistema de reset. Tá? Então, tem a entrada de reset. O reset dele é ativo em nível baixo. Tá? Então, reset ativo em nível baixo, eu vou ter um capacitor para a terra e um resistor para VCC. Mais 5 volts, 10K, 10 microfarads. O porte que ele utiliza o reset é o PC5. PC. P1.5, desculpa. P1, eu tô lembrando do Atmega, tá? P1.5. P1.5, tá? Que é esse reset aqui, P1.5. Ele tem a chavinha que vai para a terra, já que o reset ativa em nível baixo. Então, apertou a chavinha, ele joga a nível baixo, tá? Nesse porte, resetando o sistema. Tá? Então, a gente vai estar utilizando, é o mesmo reset da placa da VR, o mesmo reset dessa plaquinha aqui, ó, tá? Que vocês vão estar trabalhando. Então, você costume fazer bastante esse circuito aqui. Reset manual, reset automático. Tá? E do outro lado, eu vou colocar os ports. São 4 ports, P0, P1, P2, então 8, 8, 8, 24 e P3. P3 são só 2. Então, ó, no P0 você tem de P0.0 a P0.7. A mesma coisa no P1, P1.0 a P1.7. A mesma coisa no P2, P2.0 a P2.7. No porte P3 são só 2, P3.0, P3.1, que normalmente está ligado ao cristal. Se eu tivesse o cristal, ele estaria ligado no porte P3. Não estou usando cristal, estou usando o RC.
né, como a gente acabou de colocar. Tá? Bom, então eu tenho 26 portes aqui, ó. Observe que a anotação do porte é sempre a mesma coisa, é o número do porte, ponto, bit. Lá no nosso AVR do Arduino, vocês vão ver daqui a pouco, é o porte PB, PC e PD. Tá? Bom, eu vou escolher três, é um LED, um relé, uma chave. Vou escolher três desses sistemas para fazer a coisa. Vamos lembrar que, observe que eu estou pedindo comunicação serial aqui também, ó. Isso é importante, comunicação serial, TX-RX. O TX-RX dele está no porte P1. Tá? Então, P1.0 é o meu RX. P1.0. E o meu TX é o P1.1. Tá? Então, não posso ligar nada no P1.0, não posso ligar nada no P1.1, porque ele está na comunicação serial. Que é bastante importante. Né? Se vocês pegarem aquele kitzinho aqui, ó, toda a comunicação dele, ó, esse conector que está aqui, ó, toda essa comunicação era TX-RX. Toda a gravação dele era feita por aqui. Tá? Ele não tinha gravação USB. Ok? Bom, agora vamos ligar aí os três dispositivos. Ó. Vamos ligar um LED. Vou pegar tudo no porte P0 aqui para facilitar, tá? Então, vamos puxar o P0 aqui, ó. P00. E vou ligar um LED. Tá? Vou ligar o LED sempre ativo em nível alto. Tá? Então, o LED para a terra, ó. Resistor aqui de 1K, mais ou menos, só para limitar a corrente. Aqui eu tenho um LED. Tá? Então, observe que o LED acende em nível alto. Então, a instrução que liga o LED é seta bit. A gente vai ver hoje, daqui a pouco, a seta bit coloca 1 no bit, P0.0. Então, isso liga o LED. E clear P0.0 desliga o LED. Então, são essas duas instruções que controlam, tá, uma saída. Uma que coloca 1 no porte e o clear que coloca 0. Observe que eu estou usando assembler aqui, ó. Tá? Seta bit clear. Lá no ambiente Arduino, né, nesse ambiente aqui, ó, tá? Vocês vão estar usando um comando. Digital write high. Digital write low. Tá? Escreve digitalmente, nível alto, nível baixo. Tá? Aqui, seta bit, coloca nível alto. É equivalente ao digital write high. Esse daqui coloca nível baixo. É equivalente ao digital write low. Okay? Só para a gente poder fazer a analogia com o que vocês estão acostumados. Então, aqui eu tenho o LED. Tá? Tem o LED. Ele está pedindo uma chave, um relé também, né? Um relé. Vou ligar o relé aqui no P0.1. Qual a diferença do relé para o LED? Tá? A diferença é que eu vou ter que colocar um transistor, porque o relé utiliza uma corrente no mínimo de uns 50 mA. E o LED é 20 mA. 20 mA você pode ligar direto no porte, porque ele tem capacidade de 20 mA. 20 mA, ok. É de corrente. Agora o relé não, o relé é 50 mA. Por isso que eu vou ligar um transistor no relé. Ó. Vou ligar um transistor. Terra. E a bobina do relé. A bobina do relé eu vou ligar em 12 volts, tá? Mas poderia ser 5 volts. Em paralelo com a bobina do relé, eu sempre vou colocar um diodo para proteção. Um diodo. Um N4001, por exemplo. Tá? E aqui um transistor comum, BC548. Tá? Um resistor de 1K. Tá? Então, qual a instrução que liga o relé? Seta bit, P0.1, liga o relé. Clear, P0.1, desliga o relé. Observe que o porte está ligado. Lá no Arduino é a mesma coisa, só que no Arduino você coloca na expressão digital write, tá? No ambiente Arduino. Então, aqui, ó, tem o relé. Vamos lembrar que o relé aqui é uma bobina, né, que chaveia um contato, né, contato normalmente aberto, normalmente fechado, tá?
Então, aqui está o relé. E a gente pede também uma chave. Então, vou pegar o próximo porte aqui, ó, vou puxar aqui para não ficar muito zoneado, devia ter o feito maior, né? Vou ligar uma chave em P0.2, colocar uma chave, tá? Uma chave poderia ser para terra ou para VCC. Se eu colocar a chave ativa em nível alto, 5 volts, vou ter que colocar um resistor de pull down de 1K, pull down nível baixo, né? Então, a chave ligada, 1. Chave desligada, off, 0. Né? Ligada e desligada. Instrução lá no Arduino que faz a mesma coisa. Digital read, o número do porte, vai colocar numa variável, tá? O valor high ou o valor low. Observe aí, tá? A nossa. Vou dar um. Eu vou compartilhar só para vocês verem na tela completa. Tá? Para o compartilhamento, ó. Agora vocês estão vendo aí na tela completa, ó. Só para poder. Deixa eu colocar centralizado aqui, né? Senão fica aparecendo aqui o meu suporte, que é o livro de direito que eu tenho aqui como suporte, né? Pelo menos os livros de direito têm uma função aqui em casa. É brincadeira, meu filho é advogado, então eu fico usando os livros dele aqui, que são grossos, para poder dar apoio. O primeiro apoio que eu vi aqui na biblioteca foram esses livros aqui. Então aí você tem esse projetinho aí, ó. É um projeto simples, um LED, um relé e uma chave. Okay? Observe que eu subutilizei, né? Nosso microcontrolador, ó. Quantos ports ele tem disponíveis aqui? Tá? Bom, então, já tem a visualização aí, né? Quando vocês aqui, né? Quando vocês forem checar o vídeo, aí vocês podem depois copiar, tá? Apesar que eu sugiro, né? Eu acho que o pessoal mais dedicado aí deve estar com uma folha de papel e estar copiando, como se estivesse copiando o quadro, né? Só está com o nosso quadro aqui com a nossa câmera virtual. Tá? Bom, vou voltar ao compartilhamento e para a gente ver o segundo exercício, que já está feito, tá? Mas eu vou puxar aqui para vocês. Vamos lá, compartilhar de novo. Onde está? Aqui. Coloquei o compartilhamento. Tá? O segundo exercício é da página 72 da apostila. Tá? Aqui é um exercício muito parecido, só que agora ele tem uma chave liga e desliga, do jeito que a gente colocou, 2 buzinas, 2 lâmpadas, um LED, 4 sensores para janela, 4 sensores para porta. Acabei esquecendo de colocar ali, porta. Vocês copiaram da apostila. Ou seja, isso é um alarme. É um alarme. Imagina lá um alarme com uma chave liga e desliga, 2 buzinas para fazer barulho, 2 lâmpadas para iluminar, um LED para monitorar, 4 sensores para janela, que são sensores que abrem e fecham, tipo Deep Switch. Lembra do Deep Switch? Já viu isso aqui, ó. O que é um Deep Switch? Vocês podem procurar depois aí no Google, tá? É uma chave que é uma ampola. Uma chave. Tem uma ampola de vidro, ó. Tá? E quando você encosta um ímã aqui perto, um ímã, ele fecha o contato. Então isso é típico para controle de porta e janela. O pessoal utiliza, tá? Esses sistemas. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui a gente está no ambiente virtual, né? Fica fácil. Deixa eu só colocar na tela aqui. Read Switch. Tá? Read Switch. Achei um aqui do baú da eletrônica. Deixa eu puxar aqui para vocês. Compartilhar com vocês aqui o baú da eletrônica aqui. Isso aqui é um read switch.
reed switch. Observe que é uma ampola de vidro, ó, aqui dá para ver no zoom aqui, ó, uma ampola de vidro com 2 contatos. Né? Junto com o reed switch, tá, ele vem com ímã. Né? Normalmente você compra um ímã também. Deixa eu ver aqui no baú da eletrônica, deve ter isso. Deixa eu ver se tem um ímã junto aqui. Aqui não tá com ímã junto, mas ele tem um ímã junto, obviamente. Deixa eu procurar ímã. Switch. Switch sozinho. Só está mostrando a ampola, mas, né, por isso que precisa no Google, né? Vou voltar para o Google aqui, ó. Nada como o Google para achar as coisas. Deixa eu puxar aqui. Só o Google. Google. Vou colocar em português, não, vamos ver se vem. Ó, aqui veio. É isso daqui, ó. Esse aqui é o conjunto completo. Tá? O reed switch está aqui, ó. Está encapsulado aqui. E esse ímã você coloca na porta. Quando você encosta o ímã no reed switch, ele fecha aquele contato. Fecha o contato. Voltar lá para o nosso compartilhamento da apostila. Tá? Então você tem esses 4 sensores aqui. Ó. Qual a diferença desse exercício? É só um número. Né? Aqui eu tenho 8 sensores, que são 8 chaves. A LED é a mesma coisa que aqui. Lâmpada é um relé, 2 relés. Buzina, você pode usar os bips que você coloca direto no pote, uma chave liga-desliga, comunicação serial. Tá? Se a gente tivesse sala de aula, eu daria para vocês uns 10 minutos para vocês fazerem, tá? Para vocês fazerem esse esquema, tá aqui, ó, tá? Colocando mais portes aqui, ó. Tá? Então seria muito legal, e eu vou pedir para vocês fazerem isso no trabalho. Tá? Não tanto com o LPC, tá? O LPC é um sistema legal para você comparar, mas eu vou usar com o AVR. Então, eu vou fazer o exercício agora, vou mostrar o exercício feito para vocês, aí eu vou trabalhar com a AVR. Tá? Eu vou dar para vocês, são 20 horas e 9 minutos, tá? 3 minutos, tá? 3 minutos para vocês tentarem estruturar, tá? Aqui o exercício. Tá? Ou seja, peguem uma folha de papel, coloquem esse microcontrolador, né, ampliado, tá? Pega uma folha de papel, ok? Coloca o microcontrolador, tá grande, não pequenininho daquele jeito que eu estava fazendo. Coloque aqui os 4 ports, porte P0, porte P1, porte P2, porte P3. Lembrando que aqui você tem 8, 8, 8 e 2. Tá? Só tem um reset, tá? Reset é alimentação, né? A alimentação dele é interessante porque ela é de 3 volts, tá? O LPC é 3 volts, não é 5 volts. O reset aqui a gente acabou de ver como que ele é, né? Isso foi de pull-up, pull-down, né? Pull-up, pull-up e o capacitor para a terra. E aí você coloca aqui, ó. Tá? Por exemplo, vou colocar aqui a chave liga-desliga. Vou na sequência aqui, ó. Chave liga-desliga, ó. Vou colocar em P0.0. Uma chave liga-desliga. Uma chave liga-desliga. Colocar ela em relativo nível alto, mais 3 volts. E um estudo de pull-down. Né? Então aqui está a chave. Tá? Aí se você colocar uma buzina, tá? Vou pegar aqui em P0.1 e vou colocar uma buzina. Você pode colocar uma buzina direto, porque as buzinas elas não consomem muita corrente. Vou colocar ela para a terra aqui. Para a terra. Tá?
Tá? E aí positivo e negativo. Então, buzina 1. A buzina 2 é a mesma coisa, só que é o P0.O. P0.2, buzina 2. Buzina 2. E vai embora. Tá? LED é a mesma coisa, então os sensores ali, ó, sensor para janela, vou desenhar aqui no porte P2 aqui, ó, P2.0, o sensor da primeira janela. Ele é um reed switch, né? Um reed switch. Colocar o sensor também ativo em nível alto. Sensor de pull down. Então aqui está o sensor da janela 1. Tá? E aí você tem a repetição dos outros sensores. Tá? Você não precisa colocar todos. Tá? P2.1, vou colocar aqui a janela 2. Aí vai embora. Você espalha os sensores, né? Claro que às vezes estou pedindo bastante coisa, né? Só lembrar aqui o relé, onde tem um relé aqui, a lâmpada. Tá? Vou colocar a lâmpada aqui, ó, em P2.7. Vou colocar uma lâmpada. A lâmpada eu tenho que colocar um transistor, porque eu preciso, né? Vou colocar um relé, ó. Vou colocar um relé para ligar a lâmpada. Lá, mais 12 volts. Tá? E vou ligar a lâmpada aqui. Tá? No circuito de lâmpada. Aqui você tem aqui, ó, o comum, normalmente aberto, normalmente fechado. E vou ligar a lâmpada normalmente no aberto, ó. Vou ligar a lâmpada aqui, ó. Tá? Ligo lá numa fase, por exemplo, fase 1. Tá? Fase 1 ligo. Tá? E a fase 2 vem no comum. Fase 2 vem no comum. Tá? Então você liga a lâmpada. Tudo isso eu já deixei aqui pronto, ó. Aqui, ó. Não, mas seria legal, né? Volto a falar. Né? Tenta fazer exercício. Se tivesse sala, a gente faria isso. Tá? E aí, tá? Mostraria para vocês a sequência. Mas observe lá, a mesma coisa. Ó. Aqui eu coloquei um cristal, só para ficar um pouquinho diferente. Ó. Cristal, alimentação 3 volts, um reset, comunicação serial, que eu acabei não colocando ali, ó, P10, P1, TXRX. Tá? Onde você vê essa comunicação serial? Aqui, ó. Aqui, ó, nessa anotação aqui, ó, TXRX, ó. TXRX, porte P1.0, P1.1. Tá? Então você tem aqui, né, ó, o porte P1.0 ou P1.1. Porte P3 não estou usando. E eu coloquei, ó, sensores de janela, tá? Sensores de 1 até 8, o LED, a buzina 1. A buzina eu coloquei um transistor aqui, ó. No meu esquema, eu coloquei a buzina direto. Tá? Mas se for uma buzina mais forte, aí você vai precisar de... Né? E aqui é o esquema da lâmpada, ó. Tá? Da lâmpada. Observe, eu coloquei a lâmpada aqui, ó. Normalmente aberto, o comum para outra fase. Então aqui você tem o 110 colocado. Lembrando que na bobina, em paralelo com a bobina, você sempre tem um transistor para o BC548, tá? Que o de ouro, né, um N4001. Tá? Então, procurem fazer isso, e eu vou pedir para vocês fazerem isso no exercício 2, na lista de exercício 3, que é a lista que eu vou deixar semana que vem. Okay? Mas esse exercício com certeza vai estar lá. Tá? Vai estar lá para vocês poderem fazer, né, e demonstrarem. Por isso que eu vou pedir para vocês fazerem em manuscrito aí a avaliação. Tá? Avaliação não, a lista de exercício. Ok? Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui no chat. Daqui a pouco a gente dá uma parada, né? São 20 e 20, eu vou dar uma aula mais uns 15 minutos no máximo, 10 minutos, aí a gente dá uma parada, vê se tem alguma dúvida, tá? Faz um intervalo antes do laboratório, tá? Vou usar o mesmo link para o laboratório, tá? Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Aparentemente está tudo tranquilo, né? Ou vocês estão se distraindo com outras coisas aí, tá? Ou não tem dúvida. Né? Como eu sou otimista, sempre acredito na hipótese mais otimista, né? Ou seja, né? Vocês estão aí acompanhando e não tendo dúvida. Mas se tiver, tá? Podem colocar aqui no chat, use o microfone também, tá? Ou no final da aula a gente pode especificamente
conversar alguma questão. Ok? Bom, a segunda arquitetura que a gente vai estar estudando, para a gente encerrar aqui a aula de hoje, tá? É a arquitetura do LPC 935, do Atmega 328. Tá? Por que a gente está usando essa arquitetura? Por que eu estou estudando essa arquitetura? Porque é essa arquitetura da placa Uno. Tá? Vou voltar aqui para a minha tela. É mais fácil mostrar para vocês. Opa. Ativando de novo aqui, ó. Então, se você pegar esse chip aqui, ó, tá? Vocês conseguem ver aqui o código do chip. Tá? Esse é um Atmega 328. Se pegar a placa de Arduino que vocês têm aí junto com vocês, né, olharem o código do chip, vão ver que é um Atmega 328. Ele é um AVR. AVR é o nome da família. Observe aqui na arquitetura interna, que vocês estão vendo aqui, ó, que ele usa o nome AVR, como se vocês pegarem aqui a arquitetura do chip anterior, ó, vamos voltar aqui, ó, ele é um 8051, ó, uma CPU 8051, é o nome da família. Tá? O que é uma família? É uma arquitetura que utiliza as mesmas instruções. Tá? Então, todos os chips da mesma família rodam o mesmo código. O código de operação, o mnemônico, é igual. É isso que faz uma família, isso que faz um chip pertencer a uma família. Tá? Então, todo chip que é AVR, como esse, utiliza o mesmo conjunto de instruções do AVR. Tá? Vou voltar aqui. Tá? Então, a gente vai usar bastante essa família. Os italianos, né, que fizeram lá um ambiente Arduino, eles focaram em cima dessa família, escolheram essa família da Atmel, e por causa disso, a Atmel hoje ainda, né, trabalha fortemente com a família de 8 bits. Né? E a Microchip acabou comprando o Atmel, tá? A Atmel em função dessa posição estratégica. A Microchip hoje é o único fabricante mundial que, de uma forma significativa, fabrica o 8051. A Renesys, que a gente viu lá, que é a segunda japonesa, também utiliza o 8051. Tá? Mas, com certeza, o AVR é a arquitetura mais importante hoje de 8 bits. E a arquitetura de 8 bits ainda é útil. Né? Apesar de você ter arquiteturas de 32 bits hoje custam o mesmo preço de 8 bits, né? Não deixa, né, de ser útil. Né? E quando você tem um ambiente como esse, que é cheio de funcionalidades, bibliotecas, shields, hardware, né, para fazer projetos, principalmente no ambiente acadêmico, como é o nosso caso, essas placas são extremamente úteis. Dá para você usar profissionalmente? Nem sei também. Com certeza. Eu falei que tem aula. Teria dificuldade de usar profissionalmente. Só que tem que ativar o watchdog, tá? Tem que ativar o burnout. Né? Então a gente vai tá trabalhando aí com essa, né, com essa realidade. Tá? Bom, o que muda, né, se você comparar essa arquitetura que vocês estão vendo aí, ó, com a arquitetura, tá, da LPC 935, muda pouca coisa. Tá? Vamos focar nessas diferenças aí. O Gustavo está reclamando aí que tem gente com o microfone aberto, né? Quero observar aí, tá? Para não atrapalhar. Mas se continuar aí, a gente dá uma mutada aí geral na galera, tá? Já acharam aí o responsável aí. Bom, vamos lá. Então, se você comparar essas duas arquiteturas, você vai ver grande similaridade. Primeiro, tem uma CPU de 8 bits. Claro que é uma CPU com código de operação diferente, instruções diferentes, tá? Mas é uma CPU de 8 bits, tá? Que tem 200, não chega a ter 256 instruções, ela tem 156 instruções, se não me engano. No laboratório eu vou mostrar para vocês, quando a gente estiver falando do AVR, que vamos falar daqui a 2 semanas. Daqui a 2 semanas, quando a gente entrar no novo bimestre, a gente vai estar trabalhando com um livro bem interessante, que é esse daqui, ó. Vou sugerir esse livro de AVR para vocês, eu já tinha falado ele no laboratório. Aqui você tem a arquitetura, né, do Atmega 328 e ele estimula você a utilizar o AVR Studio, tá? Não o ambiente Arduino. O ambiente Arduino é uma plataforma, né, que roda bem aqui,
mas é uma plataforma estruturada. O AVR Studio permite você trabalhar em Assembler, inclusive. Tá? Memória flash 4K, 32K, aqui a gente está mais para frente, aqui a gente vai estar detalhando isso, tá aqui na descrição. Tá? Uma memória de 32K, uma memória que tem 8 vezes mais capacidade que o 8051. Se você pegar o LPC que tem 8K, 4 vezes mais do que o LPC 935 que tem 8K de memória flash. Memória RAM ele tem 2K, 2K são 4 vezes mais do que o LPC e 8 vezes mais com o 8051 típico. Tá? Então tem muita memória comparado. Por isso que os italianos escolheram, né, o AVR para você ter como chip básico. Aqui na parte de cima você tem o oscilador, o sistema de power reset, o watchdog, tá? O sistema de geração de clock, aqueles sistemas que a gente viu na teoria, né? O sistema de temporização e o sistema de supervisório. Então, tudo está presente aqui. Então, é um chip bastante moderno nesse aspecto. É importante você ter esses supervisórios de energia, ter esses supervisórios de monitoramento de watchdog, para você ter robustez no sistema. Tá? E2PROM, ele tem um E2PROM, pequena, né? Acho que tem uns 700 bytes só, mas é suficiente ali para brincar. Acho que até mais, tem 1K de E2PROM aqui. Tá? Bom, você tem aqui os 3 timers, time T0 tem um e T2, conversão analógica digital de 10 bits, diferente do LPC que era de 8 bits, tá? Então você permite aqui um belo controle analógico. 10 bits significa o quê? Que você vai de 0 a 1023. Tem 1024 valores diferentes que você pode quebrar um sinal analógico. Por exemplo, você trabalha com 0 a 100 graus de temperatura num termômetro, 0 a 100 graus num sensor de temperatura. Se estiver trabalhando com 10 bits, 1024 valores, você vai ter uma resolução de 0,1 grau. Porque você vai pegar 100 graus e dividir por 1024. Vai dar 0,1. Você consegue medir de 0,1 em 0,1 com o LPC, com a VR, né, com a Atmega. Se tivesse com o LPC, de 8 bits só. Então, ele só teria 256 valores, não 1024. Então, você teria 4 vezes menos resolução. Então, em vez de você de 0 a 100 e de 0,1 em 0,1, você vai de 0,4 em 0,4. Então, você diminui a precisão do sistema. Tá? Aqui na parte de baixo, os 3 ports. Porte PB, de 8 bits. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Ó. Um pouco melhor aqui, né? Apesar que na apostila vocês conseguem. Ó. Tem esse daqui, ó. Porte PD de 8 bits. Porte PB de 8 bits. Porte PC de 7 bits. Por que ele tem 23 portes e não 26 portes como é o LPC? Porque ele utiliza, né, esse Atmega, utiliza 5 pinos de alimentação. 2 pinos digitais, que vai de 0 a 5 volts, e 3 pinos analógicos. Então, ele separa a alimentação analógica da alimentação digital. Isso é muito legal, porque diminui o ruído do sinal analógico. Você consegue processos de leitura analógicas muito mais precisos quando você tem uma fonte dedicada. Só que, para isso, se gastou 3 pinos. Então, você tem 5 pinos, por isso que você tem o porte PC, tá? Com 7. Tá? Diferente do LPC, da 935, você tinha um porte de 8, um porte de 8, outro porte de 8 e um porte de 2. Aqui você só tem 3 portes, sendo que o último ainda falta um bit para completar o byte. Então é essa estrutura que você tem. Comunicação serial, ZART, SPI, né, 3 pinos e tem 2C também. E aqui o resto é timer. Tá? Tem timers, né, para poder fazer ali o PWM, para poder fazer uma série de funções que os temporizadores permitem que seja feito. Tá? Bom, aqui eu coloco algumas observações do LPC. 131 instruções. Tá? Ele observa que ele tem um conjunto de instruções menor do que o 8051, que tem 256. 32 registradores gerais, R0 e R7. Velocidade, né, de 20 megabits, né, megabits por segundo, então com clock de 20 MHz. Tá? Então ele é
3 vezes mais rápido que o LPC 935, que vai até 7 MHz. Né? Sistema de monitoramento de alimentação, Power On Reset Burnout, interrupções, ele tem 26 interrupções internas e externas, sendo 2 externas. Modo de economia de energia, isso é bastante importante para economizar a bateria. Ele tem um modo chamado Power Down, que consome menos de 1 microampere. Então, para você colocar a bateria, é fantástico o modo de economia de energia dele. Claro que para isso ele desliga muita coisa internamente. Tá? Aqui, ó, os modos de economia de energia, ele tem o Power Down, que é 0,1 microamperes, o Power Safe, que é um pouquinho menos econômico, mas com oscilador de 32K. Aqui as memórias, 32K de memória flash para a versão que a gente está usando, o Atmega 328, 1K de memória 2PROM, 2K de memória RAM. Aqui ele tem essa variação por causa da família, mas o LPC, o Atmega 328 é o topo da família. Tá? Se vocês pegarem lá no laboratório, a gente vai abrir o manual do Atmega, né, e vocês vão ver. Né? Memória de programa, você pode travar a leitura, né, bloqueando eventuais cópias. Isso é legal para a questão de segurança. Os periféricos, que a gente acabou de falar, 2 times de 8 bits, 1 time de 16 bits, canais PWM, tem 6 canais PWM, isso é muito legal também. Você tem 3 canais do PB e 3 canais do PD. O que você liga no canal PWM? Serve o mecanismo, motor e LED. Tá? Você variar. Watchdog, né? E aí você vai. Aqui eu tenho a estrutura interna do AVR, muito parecida com o microcontrolador típico, né? Uma CPU típica. Ó. Observe aqui, unidade de lógica aritmética, decodificador de instruções, tá? Memória flash, UPC, registradores, tem 32 registradores de uso geral, as memórias aqui, RAM e 2PROM, né? Memória flash aqui em cima, e aqui a parte de periferia. Então, você tem aí. E aqui a pinagem dele, ó. Então, observem, ó, os 3 pinos de alimentação, os 2 digitais de um lado, pino 7 e 8, e os 3 analógicos de outro, 22, 21 e 20, que são os pinos analógicos. E o resto é porte. Tá? Então, observe aqui, porte PC. Porte PC é canal analógico, 6 canais analógicos. O porte PD, né, que está aqui, ó, né, sendo que desse PD, metade deles são PWM. O PB, a metade deles são PWM. Então, você vai ligar servo mecanismo motor nesses ports PWM, e tem uma série de bibliotecas que facilitam muito lá no ambiente Arduino, se ativam um sinal PWM de uma forma muito simples, só chamando, incluindo uma biblioteca no sistema. E aqui a gente tem o nosso querido, né, Atmega 328, né, dentro de uma placa clássica, uma placa Uno, né, nosso amigo aqui, ó, é o nosso microcontrolador. Tá? Observe aqui, ele tem esse chip é um chip de comunicação que converte USB para TX-RX, por isso que o ambiente Arduino, você consegue gravar o código diretamente do ambiente no microcontrolador, tá? Coisa que eu tenho muita dificuldade de fazer com o 8051, né? Vai ver no laboratório daqui a pouco. Eu não vou usar essa placa hoje, mas aqui, ó. Essa placa aqui, na 8051, você ainda trabalha, tanto que ele tem uma placa, né? Esse fabricante fez uma placa, né, de conversão USB, né, TX-RX. No caso da placa Uno, ele já tem esse chip aqui que faz isso. Cristal de 16 MB, podendo ir até 20 MB. Né, e aqui tem a alimentação externa, que você pode colocar, se você for usar motor, usar muita tensão, que não venha da USB. O USB, no máximo, fornece 500 mA. Aqui a gente tem aqui a separação, aqui a distribuição dos canais. São 12 canais digitais, né, porte PB, porte PD. 2 dos portes PB e PD nós utilizamos para o cristal e para a comunicação TX-RX. Né, TX-RX, que está aqui. Ó, essas duas aqui, TX-RX, ele usa de um porte. Então, dos 8 bits do porte PB e PD, 6 é que são digitais. Por isso que eu tenho 12 canais digitais, 12 canais digitais, e 6 canais analógicos, sendo o canal analógico está ligado no porte PC aqui, ó.
canais analógicos aqui. E aqui eu tenho toda a explicação da placa, tá? Tem bastante material na internet, onde você vai ver isso. Ó. Aqui, ó. A interface USB dele, o cristal. Tá? Aqui você tem 2 LEDs embarcados na placa, de TX-RX e um LED de monitoramento ligado ao pino 13. Né? Então, esse site embarcado é bem legal. Tá? Se vocês quiserem acompanhar, se inscrever nele, vão ter bastante informação aí de todo esse ambiente embarcado. É aqui um programa típico, né, do ambiente Arduino. Observe como é um programa, né, simples aí. Ó, tá? Ó, todo o programa Arduino é dividido em setup, de configuração, e loop, que ele fica num programa main. Tá? Você vai configurar um modo do pino, como saída ou como entrada, o porte dele aqui, ó. Você vai ver melhor no laboratório, tá? Não na aula de hoje. Na aula de hoje, a aula que vem, ainda eu vou trabalhar com código assembly. Tá? Mas daqui a 2 aulas, vamos embarcar nesse mundo aqui, já para poder apontar o nosso projeto para IoT. E aqui a gente tem, né, um LED piscando. Observe o LED piscando, ó. Eu leio uma chave, né? Se a chave estiver em nível alto, eu ligo o LED, ó. Digital Write LED Pin Write, sendo que o LED Pin foi configurado aqui em cima, com o pino 13. Ó. Else, caso contrário, desliga o LED. Então, observe como é simples, você com estruturas de linguagem C, né, estruturas tipo if, for, você se vira muito bem aqui. Fora as bibliotecas que ele tem, então, para trabalhar com PWM, trabalhar com canal analógico, né, tudo é muito facilitado, né, com essa plaquinha. Por isso que vocês vão conseguir, na questão de um mês e meio, fazer um projeto de internet das coisas. Vamos colocar uma placa de comunicação nela. Né? Bom, o mesmo exercício agora com o Atmega. Tá? Então, vou fazer esse primeiro aqui, ó, e o segundo, tá, eu deixo para vocês fazerem. Tá? Vou fazer o mesmo exercício aqui, deixa eu colocar para encerrar a nossa aula. Está aqui a nossa câmera. Ó, vou fazer o exercício agora, vou colocar aqui no cantinho, ele é pequeno. Tá, vou colocar ele aqui, ó. Tá, então, vou fazer com a Atmega 328. Eu vou ligar lá um LED, um relé e uma chave. Tá? Então, vou ligar aqui, ó, o Atmega 328. Percebe que é muito parecido, ó. Vou colocar a alimentação aqui, ó. A alimentação dele eu vou colocar sempre de 5 volts, tá? Por causa do USB. Tá? Então, VCC GND. Um cristal. Sempre vai colocar o cristal, tá, no projeto. X1, X2. Cristal 16 mega. Então, a gente vai dividir por 2 esse cristal. Observe que no projeto anterior eu não coloquei cristal, porque eu usava o RC interno. Tá? Comunicação, RX e TX. Tá? O RX-TX ele vai usar o PT0, o PD1. Vai usar 2 portos no porte PD. X1, X2 vai usar PB6, PB7. Tá? Por que isso? Se vocês olharem aqui aqui, ó. Se olharem aqui, ó. PD0, PD1, ó. RX, TX. Se pegarem o PB, né? PB6, PB7, ó, ligado ao cristal. Por isso que eu liguei, tá? O cristal no PB6, PB7 e liguei o RX, TX no PD0, PD1. Vou usar um porte só aqui, tá? Vou colocar os 3, mas eu vou usar só um porte. PB, PC, PD. O PC é sempre usado para canal analógico, tá? Então, vou colocar D aqui, ó. Analógico. São 6. O PB são 6, PD são 6. Eu vou pegar o PB0 e vou ligar no LED, né? Ligar no LED. É um LED, ó. Ligar no LED. O LED, ativo sempre em nível baixo, alto.
Tá? Então, colocar ele para a terra. Então, LED aqui. PB0. Um relé. Vou colocar um relé em PB1. Vou colocar um relé aqui para baixo. Ó. Tem uma chave, um transistor e a bobina do relé. Mais 12 volts. Vamos colocar o diodo aqui em paralelo. E um BC548 para ativar. Lembrar que o relé tem os 3 contatos, né? Ó. Os 3 contatos. Contato comum, NA e NF. Tá? BC548, resistor de 1K. E uma chave de 2 posições. Vou pegar o próximo porte aqui, ó, para colocar a chave. PB2. Vou pegar a chave. A chave ativo em BCC, 5 volts. E um resistor de pull-down para garantir, né, que a chave desligada fique em nível baixo. E aí? Opa. Deixa eu colocar só aqui tirar o compartilhamento. Tá? Estão vendo agora aí, tá? O circuito que a gente acabou de projetar. O LED, PB0, o relé em PB1, tá? E a chave em PB2. Poderia colocar no pote PD? Poderia. Poderia colocar nos outros potes do pote PB aqui? Poderia. Tem 12 potes digitais. 12 potes digitais, tá? 3 no pote PB, 3 no pote PD e 1 pote analógico e 6 potes analógicos aqui. Tá? Isso daí. Então, com isso, né, a gente fez esse exercício. Eu vou deixar esse outro exercício para vocês fazerem, que é igualzinho a esse que eu fiz aqui, ó. Tá? Igualzinho a esse que eu fiz aqui, mas usando o Atmega, ó. Eu fiz ele pronto aqui, ó. Eu faço esse projeto, só que usando aqui o Atmega 328. Tá? Muito parecido, muito parecido. Toda essa parte aqui é igual, tá? Só que aqui não é P0, P1, P2. É PB, PC e PD. Tá? Essa é a única diferença. E aí você distribui. Lembrando que o PC é analógico, então você não vai usar o PC para fazer controle digital. Bom, na aula que vem a gente vai dedicar para fazer alguns projetos. Tá? Vamos fazer um projeto que seria da nossa sala de aula, tá? Mas que a gente pode substituir pela sala que você está agora, pelo seu quarto. Né? Então a gente vai trabalhar com essas hipóteses aí. Tá? Deixa eu voltar aqui só para... Tá? Então a gente vai estar fazendo aí na aula que vem, tá? Os nossos projetos. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui na próxima. Aqui, ó. Então a gente vai começar a nossa próxima aula com aqui, ó. Fazer um CLP para controlar ventiladores e lâmpadas na sala de aula, papapá. Então isso daqui já está, ó. Isso aqui já faz parte também da nova lista. Só que aqui, ó, observa, eu estou fazendo controle de usina hidrelétrica, estou fazendo controle de reservatório de água, um CLP para controlar ventiladores da sala de aula. Então, a gente vai brincar bastante com isso daqui. O meu foco vai ser sempre o Atmega 328, ok? Mas vocês vão poder usar o LPC ou mesmo o Atmega 8952, que é a família 8051. Vai se concentrar em fazer esse exercício. Havendo possibilidade, tá? Procurem refletir sobre o exercício 2, 3 e 4 para a aula que vem. Se vocês puderem tentar fazer, vão ganhar bastante, tá? Na sala de aula. Tá? Perfeito? Então vão ganhar bastante aqui, tá? Se tentarem fazer o exercício 2, que é muito simples, que é um exercício da sala de aula. Tá? Aquele que a gente fez já pronto ali das lâmpadas, tá? Vocês podem migrar para cá. Mas se quiser esperar a gente fazer, tá? Mas vai ser uma aula bastante prática na semana que vem. E a nossa terceira lista de exercícios vai incluir alguns desses projetos aqui para vocês poderem colocar. Então, a lista é um pouco mais longa. Então, vão ter uma semana para fazer. Tá? Vai ter uma revisão também, tá, dos tópicos anteriores. Tá? Mas vai ser uma lista um pouco mais trabalhosa aí, tá? Já que vocês estão aí num ambiente, teoricamente, né, tendo um pouco mais de, entre aspas, tempo,
né, para poder fazer as coisas. Eu sei que muitos de vocês já trabalham, vocês já estão na oitava etapa, já fazem estágio, e todas as disciplinas estão pedindo não sei quantas tarefas, cada aula tem uma tarefa, né, então está sendo muito difícil para todo mundo, né. Esse regime, aparentemente, de estar no conforto da nossa casa e tudo mais, mas se exige muito mais, né. É igual um trabalho de home office. Trabalho de home office, você acha que não tem que trabalhar, né? E normalmente as empresas exigem muito mais, porque você acorda na hora que você quiser, dorme na hora que você quiser, desde que faça muito mais do que você fazia antes, né? Isso daí. Vou ativar aqui o chat para ver se tem mais alguma questão. Ok. Eu vou compartilhar com vocês a chamada, só para vocês perceberem que está tudo certinho. Tá? Deixa eu listar a chamada. Deixa eu listar a chamada. Acho que estava aqui. Estão vendo a chamada aí? Tá. Ó, tá todo mundo sem falta, tá? Então tá tudo tranquilo. Vou enviar os dados de novo. Bom, vamos dar aí uns 15 minutos. Tá? Eu vou fechar esse link agora, eu vou parar a gravação nesse momento. Tá? Deixa eu parar a gravação aqui.